E aí, preparados para uma viagem no tempo? Hoje a gente vai descobrir como as bases do nosso mundo, sabe? E até algumas das nossas invenções mais incríveis nasceram em lugares que a gente nem imagina, lá na antiguidade. Para começar, uma pergunta que parece meio maluca. Pensa só por um instante. O que uma tigela de arroz, que alimenta literalmente bilhões de pessoas, e um relógio, que comanda a cada segundo do nosso dia, poderiam ter em comum? E para deixar o mistério ainda maior, que tal uma camisa de seda e um código de leis? Agora sim, parece que não tem nada a ver, né? Uma coisa super delicada e outra uma estrutura super rígida. Mas olha, a conexão entre tudo isso é bem profunda. A resposta é surpreendente e, ao mesmo tempo, muito simples. Todos eles, não importa o quão diferentes pareçam, nasceram no mesmo lugar, nas margens férteis de grandes rios antigos. É aí, gente, que a nossa história de verdade começa. Então, bora mergulhar nisso. A primeira parte da nossa conversa é justamente sobre isso. Como os rios foram muito mais do que só uma fonte de água. Eles foram, literalmente, o berço onde as primeiras grandes sociedades do mundo nasceram e cresceram fortes. E a gente está falando de 3 lugares principais. Pensa assim, na China temos os rios Amarelo e Azul. Lá na Índia, o Indo e o Ganges. E na Mesopotâmia, que o próprio nome já diz, terra entre rios, o Tigre e o Eufrates. Cada par de rios desses foi o palco de uma cultura única, super poderosa. Só que esses rios, eles eram tipo uma faca de 2 gumes. Por um lado, as cheias anuais deixavam para trás um lodo super fértil, perfeito para plantar. Mas, por outro, essas mesmas cheias podiam ser violentas, destrutivas. Viver ali era um jogo de cintura constante, sabe? Aproveitar o que o rio dava de bom e, ao mesmo tempo, tentar controlar o seu lado perigoso. E aí vem a grande sacada, né? Como é que essa galera transformou um desafio gigantesco, que era controlar a água, em abundância, em comida de sobra, foi isso que mudou o jogo para a humanidade. É quase como seguir uma receita, olha só. Primeiro passo, as cheias dos rios que fertilizavam tudo. Segundo, com a terra boa, veio a agricultura. E o resultado disso? A grande virada de chave, excedente de comida. Ou seja, pela primeira vez, as pessoas tinham mais comida do que precisavam para sobreviver no dia a dia. Isso é revolucionário. E que colheita, hein? Na China e na Índia, o arroz virou a estrela principal. A China também mandava bem no trigo. A Índia, por sua vez, foi pioneira no algodão. Já na Mesopotâmia, era uma festa de grãos, frutas. Essa fartura toda foi o que permitiu que as sociedades começassem a ficar mais complexas, mais organizadas. Falando em controlar a natureza, os mesopotâmicos com os rios Tigre e Eufrates, que eram super imprevisíveis, tiveram que se virar. E eles se tornaram engenheiros brilhantes. Construíram diques, criaram sistemas de canais de irrigação super complexos. Isso não só protegia das enchentes, como também garantia que eles tivessem água guardada para os períodos de seca. Genial, né? Colheita garantida o ano todo. E qual a consequência disso tudo? Comida garantida significa que a população pode crescer, e com muito mais gente vivendo junta, começam a aparecer novas necessidades, organização, regras, alguém para liderar, ou seja, governo. Vamos ver como essa história se desenrolou. A evolução é bem clara quando a gente olha a linha do tempo. Há 9.000 anos na China aparecem os primeiros vilarejos. Damos um salto de milhares de anos e, bum, cidades agrícolas enormes surgem na Índia. E aí, há mais ou menos 4.000 anos, na Mesopotâmia, essas cidades se juntam e formam algo ainda maior, o Império Babilônico. Lá na China, eles criaram um sistema de governo bem particular, a dinastia. A ideia era a seguinte, o poder ficava todo com o imperador. E quando ele morria, quem assumia era alguém da mesma família, de geração em geração. Esse modelo de poder hereditário foi a base da política chinesa por milênios. Do outro lado, na Mesopotâmia, o rei Hammurabi tinha um problemão. Como governar um império gigante com um monte de gente diferente? Ele teve uma sacada. Precisava de regras que valessem para todo mundo. E foi aí que ele criou o famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos de leis escritas da história. Basicamente, ele botou a ordem na casa, unificando todo mundo sobre a mesma justiça. Agora a gente chega na parte que eu particularmente acho mais incrível. Pensa bem, quando as pessoas não precisam mais passar o dia inteiro pensando no que vão comer, a mente fica livre. Livre para quê? Para criar, para inventar, para resolver outros tipos de problemas. E as invenções que saíram daí, gente, são sensacionais. Com mais gente, mais comércio, mais tudo, veio a necessidade de registrar as coisas.
E aí surgiram duas soluções geniais para o mesmo problema. Na China, desenvolveram uma escrita com caracteres que representavam ideias, e os primeiros registros eram em ossos. Já na Mesopotâmia, criaram a escrita cuneiforme, que era pressionada em tablets de argila, perfeita para registrar as contas e as leis. E a China, olha, foi uma verdadeira usina de invenções. Eles nos deram o papel, a seda, que era um segredo tão bem guardado que valia mais que ouro, e essa é demais, a primeira escova de dentes com cerdas. Era feita com pelo de porco. Imagina, fora a acupuntura, os fogos de artifício, a lista é enorme. Enquanto isso, a Índia virou a capital mundial das especiarias. Eles dominavam o cultivo de pimenta, canela, gengibre, coisas que valiam uma fortuna. E o ponto-chave aqui não era só o sabor, não. Num mundo sem geladeira, as especiarias eram o que ajudava a conservar a comida, a fazer ela durar mais. Era uma questão de sobrevivência. Voltando para a Mesopotâmia, lá do alto dos seus templos, os zigurates, os astrônomos ficavam de olho no céu. E de tanto observar o Sol, eles chegaram a uma divisão que a gente usa tipo todo santo dia. Eles dividiram o dia em 24 partes. E eles não pararam por aí, não. Cada uma dessas 24 partes foi dividida em 60 pedacinhos menores, e cada um desses em mais 60. Soa familiar? Pois é, foram os mesopotâmicos que inventaram as horas, os minutos e os segundos. A gente vive no tempo deles. E agora, para amarrar tudo isso, como é que essas histórias de milhares de anos atrás ainda afetam a gente hoje? A resposta é que afetam de jeitos que a gente nem para pensar. O passado não é uma coisa morta guardada num museu. Ele está vivo, está no nosso dia a dia. O relógio na parede, a camisa que a gente veste, o arroz no prato, tudo isso é um eco, uma herança direta daquela galera super criativa que viveu às margens dos grandes rios. Então, resumindo a ópera, a Mesopotâmia nos deu a forma como a gente mede o tempo. A China nos deu o papel, a seda, coisas que usamos todo dia. A Índia nos deu os sabores que definiram a culinária e o comércio no mundo todo. O projeto do nosso mundo moderno foi desenhado lá atrás, há milhares de anos. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Se as civilizações antigas foram construídas em volta de rios de água, quais são os rios de hoje que estão moldando o nosso futuro? Seriam os rios de dados? Os fluxos de informação na internet? As correntes de tecnologia? E o mais importante, o que é que a gente está construindo às margens desses novos rios?